Hoje é o nosso quinto e último episódio dessa nossa série tão incrível que tem o nome de Menopausa e o Show das Mudanças. E a gente encerra essa minissérie com nada mais, nada menos do que a minha psicóloga, a Ju. E esse nosso encontro tem que ser online, porque a Ju, ela mora em Salvador. Bem que eu queria estar lá do lado dela, mas eu não. Eu falo para ela que eu queria ser baiana, mas eu te agradeço, Juju, com todo o carinho, toda a atenção que você é, assim, me deu em estar participando dessa minissérie, em estar doando um pedacinho do teu sábado para poder ajudar essas alunas tão queridas. E só para a gente iniciar, Juju, eu queria te falar um pouquinho, eu sei que você já sabe, mas essa minissérie, ela surgiu da demanda que eu ouço em sala de aula, com as alunas se queixando e várias eu pude perceber que tinham as mesmas queixas, então eu resolvi fazer essa minissérie juntando toda a turma da área da saúde, psicólogo, comecei com a psicóloga, com o educador físico, nutricionista, uma médica nutróloga e um fisioterapeuta. Então, juntando essa turminha, todo mundo junto para falar sobre mulheres, menopausa, sintomas. E é isso, meu muito obrigada para você. Sim, é um prazer estar aqui, poder colaborar com isso, levando informação de saúde mental, de tudo aquilo que a gente consegue aí colher no dia a dia, né? Porque é um trabalho multidisciplinar, então um vai aprendendo com o outro. É isso. Estou empolgadíssima para ver essa série no ar, de fato, para a gente conseguir aí reunir saberes, mas vamos que vamos. Tá ótimo. Juju, bora lá responder a primeira pergunta. Como que a menopausa pode afetar a saúde mental das mulheres? Vamos lá. A psicologia, ela entende o bem-estar como biopsicossocial. Então, ela entende que é um conjunto, é o corpo com a saúde mental, com as relações. A mulher, quando ela entra na menopausa, começa a dar uma bagunçada em tudo isso aí, nesse bem-estar que a psicologia traz. Então, a começar, né, pela perda de alguns hormônios, que é o estrogênio e a progesterona, que é muito comum, né, no início da menopausa, e aí começa a acarretar uma série de problemas que tem correlação com o humor, com o gerenciamento dessas emoções. A gente sabe que esses hormônios eles são importantes para a manutenção dessa questão do humor, pela produção de serotonina, que os neurotransmissores dão uma caída, e aí acontece que esse hormônio que é importante dessa regulação do humor, ele fica instável. Então, a mulher tem essa dificuldade de se reorganizar emocionalmente, e aí pode apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, depressivos ou ansiogênicos dentro, né, dessa problemática que envolve essa questão hormonal. E aí pode acarretar em vários outros problemas, como no trabalho, na vida pessoal, né, na autoestima também. Não é fácil para muitas mulheres entender que elas estão envelhecendo, que o corpo está envelhecendo, e aí acaba tendo esses prejuízos e a saúde mental ela pode dar uma afetada considerável nessa fase da vida. É isso mesmo. Uma, assim, as queixas em relação à tristeza, eu me sinto triste, eu não tenho mais disposição, vem muito forte nessa fase. Nessa semana eu também conversei com a médica e a médica falou muito sobre essa reposição hormonal no sentido de não de você repor aquilo que falta para que você se sinta disposta, né? Afinal, ela disse algo que até me chocou. Ela falou assim que nós vamos viver 2/3 da vida nessa fase e viver ainda 2/3 da vida sem um cuidado algo que possa te melhorar é muito tempo para ficar ruim, né? E, Juju, com esses principais desafios,
que você citou, por exemplo, a depressão, a ansiedade, todas essas emoções. A gente pode chamar de desafio emocional ou não? Pode. Acaba sendo, né, pela sobrecarga e a dificuldade de lidar com isso, coisas que às vezes a gente tem essa facilidade quando mais jovem, por não ter essa desregulação, porque a problemática está no gerenciamento dessas emoções. Então, se eu consigo, por exemplo, num processo terapêutico, que a gente consegue entender como é que gerencia, ficar mais fácil de lidar. Mas se às vezes eu não tenho certos cuidados, não pratico algumas coisas que acabam facilitando, né? Eu acabo tendo essa dificuldade, acaba sendo um desafio, porque eu fico muito perdida. Então, se eu sou uma mulher ali com menopausa e tem muita coisa acontecendo que são incontroláveis, como é que eu vou gerenciar isso? Então, acaba sendo realmente um desafio muito grande o dia a dia dela, o cotidiano dela, né? Como é que ela lida com isso na Sim. rotina. Então, é um Sabe o desafio. que eu acabei de pensar? É uma mulher nessa fase. É, assim, não generalizando, mas tem mulheres que os Sim, filhos já estão grandes, e aí acaba tendo a síndrome do ninho vazio, né? Ela está entrando nessa fase e junto disso os filhos estão, cada um indo para o seu lugar, então deve ser um outro fator que acaba entristecendo. Tem muitas mulheres também de 45, 50 anos que estão com filhos adolescentes, que também é uma outra fase desafiadora. Então, existem, né, esses exatamente. desafios emocionais e ainda mais o desafio dela se gerenciar nessa fase tão desafiadora. E como que você acha, Ju, que ela pode fazer para enfrentar essa fase de uma forma de uma forma mais equilibrada, de uma forma que possa ajudar ela a superar isso? O que que na psicologia a gente encontra que pode ser uma boa forma, uma boa ajuda para ela viver isso? Eu vou falar sobre a minha área, né? Eu trabalho com a cognitiva comportamental, então é uma área que a gente trabalha muito o aqui e agora, né? Uma abordagem um pouco mais prática do que algumas outras, e a gente entende todo o enredo dessa pessoa que vive nessa fase, seja em sofrimento, seja de desafio, né? Não vou querer intitular aqui, porque só quem Claro. passa é que sabe, mas é importante a gente entender que alguns fatores são importantes. Então, primeiramente, eu acho que a informação. Então, procurar entender o que é essa fase, o que é que acontece com o seu próprio corpo, desmistificar algumas informações que às vezes a gente sabe que tem muita informação errada por aí, né? Tanto com algumas pessoas, quanto a experiência ela é muito individual para cada pessoa. Isso é Né? O importante. processo terapêutico ele sempre enfatiza isso. O que serve para um, às vezes, não serve para outro. Então, essa parte dessa individualidade, ela é importante para ter esse entendimento de maneira mais ampla. Então, depende muito da vida que essa pessoa tem, das escolhas que ela fez, a classe social, se tem filhos, se não tem, como é essa relação com esses filhos, como é essa relação com as pessoas ao redor, né? Quando eu falei sobre esse bem-estar biopsicossocial, a gente fala dessa questão das relações também. Então, é uma fase que às vezes é muito desafiadora no sentido de você lidar com o outro. Então, como a pessoa tem algumas pacientes minhas que estão nessa fase que relatam muito estar à flor da pele, existir uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade ela pode ser tanto para choro, né, para ficar mais melancólica, mais triste, mais desanimada, quanto para ficar reativa por conta da irritabilidade que também é presente. Então, a psicologia ela trabalha muito esse lidar com essas emoções, esse conseguir entender o que é meu, o que é da situação e o que é que eu estou passando fisicamente, biologicamente, para tentar encontrar um equilíbrio. É muito difícil a gente ter garantias e certezas de que as coisas elas vão dar certo ou ter uma leveza, porque cada pessoa, né, como eu disse anteriormente, reage de uma forma, mas é importante entender que é uma fase que vai mexer com o corpo, e quanto mais consciência você tiver disso,
do seu corpo, das suas emoções, mais você vai conseguir lidar, que é o que a gente trabalha em terapia, né? Quanto mais consciente eu sou dos meus atos, mais eu consigo dominar eles, controlar eles. Então, isso serve tanto para as emoções quanto com comportamentos também, e junto com várias outras coisas que podem ser feitas para minimizar. Então, atividade física. Na psicologia, a gente fala muito sobre meditação, tem algumas outras práticas de relaxamento para diminuir esses níveis de irritabilidade e estresse também, que podem ajudar nessa fase, né? Assim, algo muito mais leve, muito mais tranquilo. Obviamente que depende muito da situação de cada um. Só para deixar em parte, tem alguns relatos sobre uma fase que as mulheres se sentem muito solitárias, porque nem todo mundo tem paciência para lidar com essa mulher por conta dessas alterações de humor, né, que são muito pontuais. Então, alguns filhos se afastam, o ciclo social diminui, a própria mulher não tem muita vontade também, não tem muito ânimo de ir para alguns ambientes que antes era mais comum, mas que é uma fase que dá um desânimo, então a vontade é mais de ficar em casa, então pode acontecer também essa sensação de solidão por conta do não conseguir lidar com algumas coisas ao seu redor. Então, isso pode implicar também. Nossa, é muito engraçado isso que você está falando. Engraçado assim, não é nada engraçado, mas me faz lembrar de tudo aquilo que eu ouço. Às vezes tem algumas meninas que chegam na sala falando assim: hoje eu quero matar um, sabe? Aquela sensação de brava, de nervosa, de porque realmente a gente tem momentos que tá mais assim, momentos menos, e aí acho que também vai da personalidade, né? Do tipo as pessoas Também. que são mais. Não sei, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, Ju, mas tipo as pessoas que são mais agitadas, Claro, tal, tem a tendência de acabar ficando mais sem paciência, enquanto as que são menos, talvez fica mais emotiva, fica mais sentida. Ai, o fulano me falou isso, e isso dói lá no fundo. Existe alguma coisa nesse sentido? então, é muito pessoal, como eu disse, é uma parte muito individual. Então, tem mulheres que se transformam, né? Mesmo que tenha essa calmaria, essa personalidade um pouco mais calma, pode desenvolver algumas questões e começar a ter essa irritabilidade de maneira mais pontual. É imprevisível, porque a gente está falando de algo biológico, de algo natural do corpo. Então, essa mudança, essa falta hormonal, essas mudanças, né, na vida de pensamento, de tudo que acontece ao redor, pode acabar implicando nessa mudança até mesmo parece que é uma mudança de personalidade, né? O que a gente entende que personalidade não muda. O que muda é o seu estado, o seu humor com relação a algumas coisas. Então, é muito particular, não tem como a gente ter uma média, né? A gente já tem ali uma ideia. Então, pessoas que são mais calmas, elas podem lidar mais com essa questão da sensibilidade, pessoas mais agitadas, elas podem, mas não tem como a gente prever, né? É algo muito individual mesmo, que a gente só entende quando chega nessa fase, entende como é que o outro acaba lidando com isso, né? Como é que esse comportamento ele se apresenta com essas dificuldades que essa mulher em menopausa acaba apresentando. Então, depende muito, tudo depende. E, Juju, isso encaixa bem com a outra pergunta que eu ia fazer, né? Como essas emoções, como esse turbilhão de coisas de esse turbilhão que acontece dentro da mulher, como que afeta a vida cotidiana? Porque essa mulher está trabalhando, essa mulher está numa fase onde ela ainda produz muito, algumas casadas, outras não, mas não importa, mas atrapalha a vida. E como que a gente pode fazer para para tentar minimizar, né? A vida cotidiana da mulher, né, os impactos principais que tem é desânimo, então, por conta das variações de humor, aquela onda de calor também que muitas mulheres sentem, então, é muito Empolgar. comum mulher relatar que está suando muito calor, tem pessoas que eu vejo que voam muito aqui, né? A gente consegue visualizar
até mesmo numa sessão de terapia que é feita por vídeo, pessoas que soam muito, mesmo sem estar em temperaturas, né, muito altas, e existe um desânimo com relação a isso. Então, pode haver diminuição no trabalho, na vida profissional, então, pelo fato de eu não conseguir encontrar esse ânimo. Tem mulheres em casos mais extremos, né? Depende muito também da realidade de cada uma, mas tem algumas mulheres que desanimam de uma maneira geral. Então, esse desânimo pode acontecer para manter essas relações, para trabalhar. Tem pessoas que perdem o ânimo até mesmo de cuidar da própria casa, do próprio corpo, com relação à higiene. Mexe muito com a vaidade, com a autoestima também. Então, essa mulher, ela pode, é muito comum, infelizmente, a gente vê mulheres que começam a perder a vontade de se arrumar, de fazer ter alguns cuidados, né, que a mulher normalmente tem quando é Que mais vaidosa, antes e essa fase tinha, pode acabar acontecendo sim. isso. Então, exatamente. Então, de uma forma geral, é importante que essa mulher ela se perceba, e que é muito difícil também, que é importante estar atenta aos sinais. E às vezes a menopausa ela pode chegar de uma maneira sutil, assim como qualquer transtorno psicológico, assim como a ansiedade, como a depressão, às vezes vem daquela maneira um pouco mais impactante, que você percebe logo, e às vezes não. Às vezes vai acontecendo de maneira gradual, e essa forma gradual acaba acarretando em outras coisas. Então, eu posso atribuir, por exemplo, o meu estresse dessa fase numa relação. Então, se meu marido me estressa muito, eu vou entender que esse estresse é proveniente dessa pessoa e não de mim, né? Não desses sintomas que eles vão aumentando com o passar do tempo. Então, isso pode dificultar essas relações, pode dificultar até de você ter ânimo de fazer coisas básicas do seu dia a dia, como se alimentar, como praticar uma atividade física. Então, pode afetar de uma maneira geral. Tem algumas mulheres que relatam que existem algumas dificuldades pontuais. Então, se você tem, por exemplo, um trabalho que exige muito de você, da sua capacidade física e cognitiva, e eu não consigo ter paciência para pensar no que eu preciso fazer, para ter esse desenvolvimento, eu começo a ter aquele conflito sobre não ter vontade de ir, mas ter aquela necessidade de fazer, de estar presente, de ter que desenvolver alguma coisa, e aí pode ter um prejuízo significativo, além da cobrança também. Então, se eu não desenvolvo um bom trabalho, e eu sei que eu não consigo melhorar naquilo, e eu começo a me cobrar muito, então esse lado emocional pode se afetar muito nessa parte, justamente por eu não ter o controle de nada. Quando eu não tenho, né, acesso à informação, eu não consigo fazer alguns, alguns pontos que são importantes para a melhoria dessa fase. Se eu me deixo levar por aquilo, eu posso ter essa dificuldade de maneira um pouco mais extensa. Isso pode agravar. Então, pode desenvolver sintomas também a partir disso. E é importante estar atento a toda essa variação. Se eu sou uma pessoa super disposta, que eu consigo acordar às 4:30 da manhã, né, Cláudia? 5 horas da manhã. Eu começo a perder essa vontade, eu quero dormir mais, eu quero ficar um pouco mais na cama, eu não estou com muito ânimo. É aquele dia que, se eu pudesse, eu desmarcava com todo mundo e ficava ali só deitadinha. Se eu estou na menopausa, eu tenho que me atentar a esse sintoma. Então, se eu tenho disposição no meu dia a dia, ou se eu tinha essa disposição e eu começo a perceber esse declínio, é importante pensar que você pode estar passando por essa fase desse desânimo justamente por conta da menopausa em si. Então, essa reposição hormonal, por exemplo, e até mesmo o processo terapêutico, pode te ajudar a lidar com essas questões e você conseguir driblar algumas coisas ali que são biológicas, É né? Então, isso que, pode enquanto trabalhar numa série de coisas. enquanto você falava, era sobre isso que eu estava pensando. Quanto mais você se conhece, né, mais fácil fica para você poder ter ações efetivas para minimizar tudo isso, porque é uma fase natural e a mulher que for ficando mais velha, ela vai passar por isso, querendo ou não querendo. Umas passam bem, sem sintoma algum, outras têm mais fortes. E aí vem a nossa última pergunta. Quais as dicas ou estratégias que você recomenda para esse período desafiador da mulher? Fazer terapia, primeiramente. Brincando. Terapia Para a para mulher, é qualquer importante ter esse fase, né? corpo para qualquer fase, exatamente. Mas eu vou tentar manter uma ordem aí. É, o- a gente entende que é uma fase do nosso corpo.
né? Então, praticar exercício físico, se movimentar, pode ajudar muito, né, nessas questões, praticar movimento, né, se movimentar, Movimento, movimentar o corpo, sim, ajuda também. Essa produção de hormônio também, a gente sabe que neurologicamente falando, precisa desse movimento, então nosso cérebro, se ele fica paradinho, ele dá uma envelhecida, dali pode entrar num certo colapso. Quanto mais estímulo a gente tem, que a gente dá para o nosso corpo, mais o nosso cérebro ele funciona. Então, se eu tenho hábitos de fazer atividade física, praticar leitura, ter alguns hábitos um pouco mais saudáveis, como manter uma alimentação um pouco mais regulada. Eu sou do time que sou louca por doce, então eu tenho que manter um equilíbrio aí para conseguir me ajustar. Nessa fase também pode acontecer isso, você pode ter vontade de comer mais alguns alimentos de preferência, como doces, carboidratos, então é importante ficar atenta a isso também. Não é que você não pode comer, você pode, mas tem que ter ali um equilíbrio. Então, se eu tenho vontade de comer um doce pós-almoço, é importante que eu entenda que meu almoço ele tem que ser um pouco mais saudável e esse doce ele tem que ter ali no máximo até 20 gramas, que é o que a nutrição, algum nutricionista pode falar melhor que sim. eu, mas que é o indicado. Então, manter uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, algumas técnicas de relaxamento que a gente aprende em terapia, como meditação, o mindfulness, né, que acho que a gente já trabalhou também em certo momento com isso, que também é uma prática de relaxamento. Eu consegui ter esse equilíbrio também no meu dia a dia com relação às pessoas, então eu tenho que entender o que é que o meu corpo e o que é que a minha psique às vezes está pedindo para fazer, mas às vezes tentar burlar isso um pouquinho para não ter esse prejuízo. Então, é um enredo, né? Não tem como a gente É, definir uma coisa só. A busca de informação também é importante, né? Como eu falei anteriormente, para desmistificar algumas coisas. Lembrando que é um processo muito individual, então o exemplo que você tem da sua amiga ou da sua mãe pode não funcionar para você. Reposição hormonal, né? Que a gente sabe que algumas mulheres têm a necessidade para conseguir viver com o mínimo de qualidade de vida possível, porque mexe muito com essa questão. Então, basicamente, é você ter uma vida saudável, tentar ser o mais saudável possível. E o processo terapêutico ajuda também nisso, né? A prática da terapia ajuda, tanto com essas técnicas de relaxamento, técnicas de enfrentamento, ter esse gerenciamento, né, para lidar com as suas emoções, então saber gerenciar bem, se conhecer, o autoconhecimento é fundamental, tanto para eu conseguir identificar algumas coisas que não fazem parte ali do meu eu, na minha rotina anteriormente, mas que com a menopausa começou a surgir, então saber como é que eu lido com isso, tentar ter uma vida também que você consiga praticar algumas coisas que são importantes para o seu desenvolvimento, né, como leitura, se aprofundar algumas coisas, acesso à informação. Hobby também é importante, então você tirar um tempinho ali para fazer alguma coisa que você gosta, né, seja assistir um filme, seja fazer uma viagem, seja se reunir com as amigas para tomar uma cervejinha ali ou um café, depende muito da sua vibe, do seu ciclo de amizade também. Então, é um conjunto de coisas que a gente pode é, estar fazendo para ter essa melhoria de vida, né? Não é uma coisa só, não é algo ali isolado. E também se percebendo e respeitando os seus limites, que eu acho que também é fundamental, é uma fase da vida que a mulher tem que passar, não tem muito o que fazer, né? Principalmente se trouxer esses sintomas que a gente vai percebendo que existe um prejuízo significativo, é importante que a gente entenda quais são esses pontos para a gente conseguir melhorar. Se aproximar também de pessoas que a gente tem um carinho, uma relação boa. A gente sabe que nessa fase também, por conta do desânimo, tem mulheres que têm a tendência a se isolar, então isso não é nada positivo. Então, quanto mais você está ali perto de pessoas que você tem uma boa relação, que você gosta de estar junto, né, é importante também para manter esse ciclo ativo, não dar essa sensação de solidão, e é isso. é isso. E sabe, Ju, é uma fase que todas vamos passar, ou algumas já estão passando, né? E é uma fase bonita, porque a gente chega numa fase madura com uma cabeça muito boa, mas às vezes o corpo não funciona direito e acaba prejudicando tudo. Então, de tudo que eu aprendi com todos vocês, eu acho que resume naquilo que você falou. Não é uma ação isolada, não é a terapia que vai me fazer ficar bem. É a terapia com mais atividade física, com mais alimentação,
com mais informação, com mais pesquisa sobre mim mesma. E esse conjunto de coisas vai te proporcionar, sim, uma passagem por isso de uma forma melhor. Exatamente. Lembrando que existe, nessa questão do desânimo, tem mulheres que inventam muita desculpa. Então, eu não tenho tempo, eu não posso, por conta dessa falta de vontade. Às vezes, uma caminhadinha de 30 minutos já vai ajudar você a ter essa regulação por conta do que a gente sabe que faz com o nosso corpo, né? Com essa Sim. produção de hormônios que a gente precisa, com essa movimentação do corpo. Então, tentar ter cuidado também com essas desculpas é importante, que não é só na menopausa que acontece, no dia a dia também, principalmente com a prática de atividade física, né? Não tenho tempo, não posso, estou cansada demais, não tenho um horário. Então, tem gente ou acordando muito cedo, indo dormir muito tarde para praticar alguma coisa, fazendo em horário de almoço, mas é importante que a gente se movimente, para a gente perceber, né, o que é que falta para a gente conseguir repor. Então, é um conjunto. É isso, Jujuzinha, eu te agradeço. De novo, eu vou te agradecer por esse carinho, por essa disposição e por essas informações tão importantes, tão úteis para a gente aqui, para nós mulheres, viu? Meu amor, muito, muito obrigada. Mua! Eu que agradeço. Obrigada pela confiança de sempre. É um prazer estar aqui presente, né, para levar informação, para falar sobre saúde mental. Pode contar comigo aí quando você precisar, tá? Ah, pode deixar.